Olá, pessoal do Jobs PC, pessoal do Clube da Terapia, pessoal do Áudios da Terapia, que é Joyce Guerra, também conhecida como Jobis, psicóloga, filósofa. Por enquanto os vídeos estão subindo sem a minha imagem. Eu estava tendo muito problema com o direcionamento da câmera. E aí, nisso, eu acabei me afastando um pouco do canal. Agora a gente está usando imagem estática, né? E a vantagem é que eu posso fazer gravações um pouco mais à vontade, sempre prezando pelo conteúdo, mas eu fico um pouco mais livre. Agora, por exemplo, eu estou gravando da minha cozinha, são 2h15 da manhã. Eu tive a oportunidade de atender até bem tarde. Agora eu tô aqui preparando um leite com café no micro-ondas, um pedacinho de bolo para comer, né, uma ceiazinha pra gente conseguir. Hoje eu trabalhei bastante, com a graça de Deus. Hoje a maioria dos pacientes era de pessoas sem deficiência. Eu acho que a maioria que eu tenho é de pessoas sem deficiência. E foi, assim, um dia bastante denso, né? Mas foi gostoso, né? Esse aprender, esse fazer, né? Esses espaços. E eu acho muito importante, tô abrindo adoçante. Eu vou pingar aqui 3 gotas no copo, ó. E vou mexer com a colher aqui. Tô tampando adoçante. Colocando aqui em cima. Agora eu vou abrir a minha gaveta de talheres. Peguei uma colherinha. E vou mexer meu café. E eu acho interessante a gente colocar essas coisas, esse dia a dia, né? Não numa perspectiva de, nossa, como eu sou incrível, né? Mas numa perspectiva de que a deficiência, notadamente a visual, ela não significa em si mesma uma restrição de experiências de vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque a gente tem uma associação histórica da pessoa com deficiência a uma vida muito empobrecida. E quando eu estou falando aqui de vida empobrecida, eu não estou pensando em dinheiro, mas eu estou pensando na diversidade da vida que a gente pode ter. No acesso a pessoas, no acesso à diversidade, no acesso à informação, no acesso ao mercado de trabalho, oportunidade de formação, formação em cidadania, formação em acadêmica, formação moral. Então ainda está no senso comum a ideia de que a pessoa com deficiência é um ser, especialmente a visual, né? Outras também, mas a visual tem uma questão mais histórica aqui arraigada, né? De que são pessoas à parte da existência humana, né? Que elas vivem num mundo paralelo, né? E elas não conseguem estar na vida. E eu acho muito importante a gente começar a questionar isso. Quando a gente fala, quando a gente reduz a discussão da deficiência cura e não cura, a gente não está questionando a qualidade de vida que as pessoas que estão nessa condição podem ter. Então, um questionamento que eu sempre faço é assim: quantas das dificuldades que a gente tem são devidas à condição de deficiência ou à forma como o papel da pessoa com deficiência é construído na sociedade? Né? Aí a gente começa a pensar um outro questionamento que eu queria deixar antes de tomar meu leite e dormir com a graça de Deus. Quanto desse empobrecimento de papéis, de potência de existir,
de oportunidades, é, em certa medida, facilitado e alimentado pelas famílias através da superproteção. Porque muitas pessoas com deficiência, em lugar delas serem fortalecidas pela família, elas são enfraquecidas pela família. Não, você não pode, você não dá conta, é perigoso, isso não é para você. Você tem que aceitar a sua condição, ou seja, você tem que se submeter a esse papel pequeno que a gente entende que te pertence, né? Eu já vi relatos de pessoas com deficiência visual serem consideradas revoltadas por quererem cursar uma faculdade. Vocês entendem que isso é muito sério? E que muitas vezes esse comportamento ele é alimentado pela própria família. E aí, para terminar, questionamento muito sério, né? Quem que está conversando com essas famílias? Quem que está esclarecendo esses familiares dos potenciais dos seus filhos, das oportunidades? Eu sei que tem associações que fazem isso, mas nós não temos associação no Brasil todo. E muitas pessoas, quando procuram profissionais de saúde, médicos e psicólogos, oftalmologistas, psicólogos e assistentes sociais, esses profissionais também, por falta de informação, enfraquecem o protagonismo da pessoa com deficiência, dizendo que ela não vai poder fazer, que ela não vai poder ser, que ela vai ser uma coitada e e a família abraça isso. Porque muitas vezes essa noção de invalidez, ela vem de pessoas que estão para a família em uma posição de autoridade. Tá bem? E aí a gente entra em questões muito complicadas. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa conversar cada vez mais com essas famílias. Com essas mães, com esses pais, com esses avós, com essas avós. Para que uma pessoa com deficiência, nem por isso, seja condenada a não desenvolver seus outros potenciais. Quando a pessoa vê uma pessoa com deficiência visual funcional, que faz as coisas, tudo da vida, nossa, é um exemplo de superação. Eu acho que essa é a percepção errada. O que a gente tem que perceber é o seguinte, espera lá, por que não tem mais pessoas com deficiência fazendo isso? É aqui que a gente fica. É aqui que eu vou deixar os nossos companheiros aí do Jobs Psi, do Clube da Terapia, nessa madrugada de sexta para sábado, essa madrugada abençoada. E eu espero de verdade que você que está assistindo a gente, que você possa ter um bom descanso, que você possa sentir paz no seu coração, que você possa sentir harmonia, que você possa sentir tranquilidade e que você possa encontrar forças dentro de você e fora de você para enfrentar os desafios que são teus. Porque independendo se você tem deficiência ou não, a vida na Terra, ela é feita de desafios e a gente não precisa somente superá-los, mas crescer e fazer com eles, e crescer e fazer crescer através deles. Tá certo? Um abraço carinhoso, viu? E se Deus quiser, a gente vai conversar mais ao longo da semana. No momento eu não posso colocar imagem, eu não tenho uma câmera tão fácil, mas é importante a gente não parar de produzir. Uma hora as coisas dão certo. Muita paz. Pausar botão.